O mapa de objetivos, ele serve para organizar os objetivos dos usuários identificados na análise, como, por exemplo, a atividade de personas na análise de requisitos. É importante destacar que o mapa de objetivos dos usuários ele representa apenas o que o usuário deseja realizar, ou seja, seu objetivo. Eu não vou considerar como ele realizará essas atividades. O mapa de objetivos dos usuários ele está inserido dentro do desenvolvimento centrado na comunicação. Para criar um mapa de objetivos de usuário, nós precisamos classificá-los. A classificação dos objetivos são realizadas em finais instrumentais. Essa classificação ela é alcançada utilizando informações que a gente definiu em atividades como cenário de interação, cenário problema e personas. São duas classificações, objetivos finais e instrumentais. Os finais são aqueles que levam o usuário a utilizar o sistema. É aqueles que motivam, os objetivos que motivam o uso da aplicação. Os instrumentais são aqueles que facilitam as pessoas a alcançar os objetivos finais. Dentro dos objetivos instrumentais, temos ainda duas subclassificações. O objetivo instrumental direto, que é aquele que facilita o alcance do objetivo final durante a interação. Então, eu estou usando a aplicação e tenho aquele objetivo instrumental para chegar no objetivo final. E eu tenho também os objetivos instrumentais indireto, aquele que prepara o terreno para que um dia no futuro eu consiga alcançar um objetivo final. Então, o objetivo final, por exemplo, num app, é definir a rota de acesso a um determinado local que eu quero chegar. Então, eu abro o aplicativo com o objetivo final de roteirizar o meu caminho. Para os objetivos instrumentais, bons exemplos associados a esse app de roteirização seria você ter a configuração dos locais de casa, trabalho pré-definidos, favoritos, são objetivos instrumentais indiretos. Eu vou realizar essa atividade para um dia a minha atividade final de roteirização ser mais rápida. Um objetivo instrumental direto é escolher opções da roteirização que eu estou fazendo no momento, como, por exemplo, aceitar ou não um trajeto que tenha pedágio. Essa tabela ajuda a entender como está definido o mapa de objetivos dos usuários. Perceba o seguinte, quando eu tenho o tipo de objetivo que é final, qual é a formulação? A formulação é, você usuário que encontra-se em um determinado papel, então eu posso utilizar o papel que eu quiser dentro do conjunto de papéis identificados para o meu projeto, lá na técnica de personas. Quero utilizar o sistema para atingir o objetivo final. Já o instrumental, ele tem uma variação. No instrumental, eu vou construir a formulação, perceba, muito mais completa para conseguir identificar se ele é direto ou indireto. Então, quando eu tenho um objetivo instrumental, olha a formulação. Você, usuário com papel X, quer atingir o objetivo instrumental para atingir um determinado objetivo final. Então, para definir os instrumentais, eu tenho que ter definido o conjunto de objetivos finais e de forma mais eficiente, fácil e flexível. Esse range de opções que caracterizam a forma que o objetivo é atingido, eficiente, fácil e flexível, ele foi definido lá na análise de requisitos, nas metas de usabilidade. Aqui eu tenho eficiente, fácil e flexível porque são as metas de usabilidade da ISO, mas eu poderia utilizar aquelas que a gente já definiu para o nosso projeto, que são as do Nielsen. Facilidade de aprendizado, facilidade de memorização, eficiência, baixa taxa de erro, satisfação positiva do usuário. Então eu coloco aqui dentro desse grupo aquelas porcentagens de metas de usabilidade. Quando eu tenho um instrumental direto, mesma história, só que tem um elemento adicional. Olha só, você usuário no papel quer atingir o objetivo instrumental para atingir um objetivo final de forma mais eficiente, ou fácil, ou flexível, agora. Já o instrumental indireto, ele tem a mesma estrutura, mas define aqui no final, no futuro. Vamos ao exemplo. Considere um objetivo final de cadastrar um TCC. E para esse cenário de cadastro do TCC, eu tenho a opção de determinar o tipo do TCC.
se é um TCC científico, se é um TCC associado a uma startup. Esse é o tipo. O objetivo de se definir o tipo do TCC, ele acaba sendo um objetivo instrumental do primeiro, do objetivo final, cadastrar TCC. Bem, e ainda eu tenho uma outra variação. Essa situação de se cadastrar o tipo, ela pode acontecer no formato instrumental direto ou indireto. Se na hora de eu cadastrar o TCC, eu tenho a opção de definir um novo tipo de enquadramento do TCC, ele é um instrumental direto. Se eu tenho a chance de definir essas opções de TCC para poder aguardar uma determinada validação de outra instância da minha instituição, aí eu tenho ele como um objetivo instrumental indireto, para eu ter a chance de fazer num determinado momento, separado desse ciclo de interação. Então perceba que essas definições de ser um objetivo instrumental direto ou indireto já começam a influenciar todo o fluxo de interação do sistema. Nesse caso, ele determina se eu tenho a interação de um tipo de TCC durante o ciclo de cadastro ou fora do ciclo de cadastro. Bem, como construir? Vamos a exemplos. Considere um sistema de apoio à divulgação de material, atividades e notas de uma disciplina em uma universidade. Professores e alunos utilizam o sistema com diferentes objetivos. Professores podem gerenciar e consultar suas disciplinas, alunos, avisos, materiais didáticos, trabalhos a serem realizados pelos alunos. Perceba, é um sistema, nesse exemplo, muito parecido com o que a gente utiliza no Moodle. Já os alunos utilizam o sistema principalmente para consultar, mas também para entregar seus trabalhos. Todos podem se comunicar através de um fórum de discussão. Então, esse cenário ele é modelado com um mapa. Esse diagrama representa o mapa de objetivos do usuário. Como construí-lo? Temos que identificar a lista de objetivos finais e instrumentais. O objetivo final ele é representado com uma caixinha preenchida completamente e o instrumental com uma caixinha tracejada. Dentro da caixinha do objetivo final e instrumental, vamos declarar o papel. Nesse caso, no nosso exemplo do Moodle, nós temos como papel o professor e o aluno. As setas fazem a identificação da instrumentação direta ou indireta. Nesse caso de um objetivo instrumental com a ligação tracejada, diz que é um objetivo instrumental que tem uma instrumentação indireta em cadastrar material e criar discussão. Ou seja, definir permissões é uma atividade separada do processo de cadastrar material e criar discussão. Possivelmente porque eu tenho que definir permissões de uma maneira separada, não no momento que eu estou realizando a atividade. Por outro lado, eu tenho aqui um exemplo da consulta de disciplina. A consulta de disciplina ele é um objetivo final e instrumental. Quando eu quero apenas consultar uma disciplina, ela é um objetivo final. Mas como ela tem uma ligação entre que instrumenta diretamente entre consultar disciplina e criar disciplina e alterar disciplina, isso significa que eu tenho uma instrumentação direta. Ela também é um objetivo instrumental, consultar disciplina, que instrumenta cadastrar, criar disciplina. Ou seja, quando eu vou criar uma nova disciplina, eu tenho a opção de fazer uma consulta das disciplinas existentes, assim como quando eu tenho o objetivo de alterar uma disciplina, eu posso consultar a disciplina para posteriormente alterá-la. Eu tenho os agrupamentos dos objetivos. O agrupamento facilita muito para você determinar em que cenário ou em que contexto um determinado grupo de objetivos acontece. Então, eu tenho aqui um grupo que é de material didático, cadastrar material, alterar material, consultar material, publicar e ocultar um determinado material pelo professor. Essas são atividades agrupadas dentro de um determinado contexto como um mapa de objetivos. Vamos para o último exemplo. Considere um sistema de administração acadêmica que permite
a professores buscarem um aluno matriculado na universidade e consultar seu histórico escolar. Então, o meu objetivo é buscar aluno. Suponha que o professor Jorge Nunes queira consultar o histórico escolar do aluno Frederico Barbosa, candidato a uma bolsa de projeto na instituição de ensino. Esses objetivos podem ser representados de duas maneiras, cada qual relacionada com uma conversa usuário-sistema. Tudo vai depender do seu objetivo de projeto. O que você descreveu no cenário, no perfil, nas motivações desses usuários. Os elementos destacados indicam a diferença entre as duas alternativas. Perceba, uma alternativa de modelagem é a da parte superior. Eu tenho o objetivo final, buscar aluno, e o objetivo final, consultar histórico. Ambos para o papel professor. Na de baixo, eu tenho que buscar aluno e consultar histórico escolar, as duas podem se enquadrar como objetivo final, porém, consultar histórico escolar instrumenta diretamente o buscar aluno. Bem, como que seriam essas duas modelagens? Como ela foi criada? Consumindo informações das minhas conversas. Então, a conversa na direção do objetivo buscar um aluno é comum às duas soluções. Perceba, quero procurar o aluno Frederico Barbosa. Essa é a conversa do usuário. Aí o sistema ele vai responder, o preposto responde com o seguinte: existem 3 alunos com esse nome. E Frederico Arruda Barbosa, Frederico Barbosa Torres, Frederico Martins Barbosa, com as respectivas informações dessa busca de aluno. Com isso, o que acontece? O usuário vendo essas opções nessa conversa, quero ver detalhes do aluno Frederico Martins Barbosa. E aí o seu número de matrícula é tal, né? Ele é um aluno de graduação que cursa programa de comunicação, habilitação em jornalismo, segue o currículo dele. Ou seja, nos 2 casos anteriores, o objetivo buscar um aluno foi concluído, sem problema nenhum. Porém, o que acontece? As conversas na direção do objetivo consultar histórico escolar são diferentes para cada solução. Olha só, na solução A, onde a gente não tem a instrumentação, acontece o início da nova conversa em direção ao objetivo. Então, novo tópico e um novo foco. Ou seja, quero consultar o histórico escolar. Qual é o número de matrícula do aluno? Eu tenho que ter esse número de matrícula. E aí eu consigo ver as disciplinas. Então, essa solução A é a solução onde eu não tenho instrumentação. Significa que, provavelmente, o meu usuário vai ter que anotar esse número do número de matrícula num papelzinho e conseguir digitar o número de matrícula para realizar a consulta do histórico escolar. Já a solução B, ela tem uma mudança na direção da conversa. Num novo tópico, mas é o mesmo foco. Tá? Quando você tem a decomposição lá da conversa, o que acontece? Eu tenho o número de matrícula, quero consultar o histórico escolar dele. Olha, as disciplinas são aqui. Então, qual que é o mais eficiente? Solução A ou a solução B? A solução B, porque eu já tenho a instrumentação direta. O usuário já está na mesma conversa, ou seja, na hora de implementar no projeto, ele estará na mesma tela. E assim, o objetivo consultar histórico escolar foi concluído. Por que a caixinha do consultar histórico escolar não estava tracejada? Só um lembrete. Ele não está tracejado porque ele também pode ser um objetivo final. Ele só representa que ele é um objetivo instrumental porque ele tem a seta de ligação com a busca do aluno. Então, dessa forma, pessoal, observamos que quando a relação entre os objetivos não é representada, aumenta o risco do foco da conversa se perder quando o tópico da conversa muda. Ou seja, quando o usuário alcança o objetivo e inicia uma conversa em outra direção. Né? Falando de uma outra maneira, o que aconteceu? Na solução A, ele teve que começar uma conversa, conseguiu a informação, é como se ele virasse para uma outra pessoa do lado e começasse uma outra conversa, tendo em mãos apenas o número de matrícula. Na solução B,
É como se eu estivesse conversando sempre com a mesma pessoa. Fiz a busca do aluno, identifiquei quem eu quero e falei, agora me dá o histórico escolar. Ok? Então, uma solução muito mais eficiente. Vamos agora exercitar esses conceitos. Para exercitar os conceitos, o que você tem que fazer? Tem que utilizar as informações do seu diagrama de conversas, diálogos, tópicos e subtópicos realizados anteriormente, informações do cenário problema, principalmente do cenário de interação e das suas personas. Com isso, você consegue criar um diagrama como o descrito nessa aula. Boa sorte e bom trabalho!